Muito bem-vindos. Vamos fazer mais uma live aqui sobre esses assuntos sobre os quais nós estamos falando durante a semana toda. Eu estou fazendo aqui simultâneo, né, no ao vivo aqui, tanto no YouTube quanto aqui no Facebook, por isso que de vez em quando eu vou virar um pouco o rosto, ok? Vamos lá, o assunto dessa tarde é hábitos destrutivos, como acabar com eles. Ontem, na aula de ontem, eu falei bastante sobre isso. Deixa eu fechar aqui um aplicativo que está aberto, senão eu não consigo falar, toda hora entra mensagem. Ontem, na segunda aula da jornada do Guerreiro Interior, eu falei sobre isso e teve um caso de um rapaz chamado Douglas que tinha escrito para nós pelo chat na primeira aula. Eu respondi o caso dele e hoje eu vou responder aqui também, porque eu achei muito interessante o exemplo dele e talvez sirva para você. Tá, para a gente falar sobre hábitos destrutivos, então nós precisamos entender o seguinte: quando você era criança, você era governado pelos seus impulsos. Toda criança é governada por impulso, por isso que a criança ela é muito natural. Só que depois que você cresceu, aí você fica como os outros adultos, você passa a ser governado pelos seus hábitos. E o hábito, como escreveu o Mark Twain, ele é uma corda que você vai tecendo ela fio por fio, até que ou você sobe na vida com ela, ou então você se enforca ou fica amarrado. A maioria das pessoas, o que você acha que elas fazem? Os hábitos delas são o quê? Você acha que a corda, que são os hábitos, elas sobem, elas ficam amarradas, ou elas se enforcam? A maioria ou se enforca ou fica amarrado na vida e a pessoa não entende que é por causa dos hábitos dela. Então veja bem, você é uma criatura de hábitos. E hábitos são rituais. Ontem na aula eu falei sobre isso. Quando a gente fala rituais, os ignorantes da grande boiada humana, eles já acham que está falando de ritual satânico, ritual demoníaco. Nunca pegou um dicionário na mão para saber o que é, pelo menos, né? Os ignorantes são a pior raça que existe no mundo, é gente ignorante. Rituais, se você pegar o Aurélio, está escrito assim: rituais são conjuntos de práticas, ou seja, um ritual é um conjunto de práticas, religiosas ou não, que uma pessoa adota para a sua vida. Então, quando a gente fala de ritual, não tem nada a ver com religião, pelo amor de Deus. Primeira coisa, tira isso da cabeça. Ritual é aquilo que você faz. Por exemplo, você não escova os dentes todo dia? Espero que você escove, né? Você não escova os dentes todo dia? Isso é um ritual. Você não acorda todo dia? Você não come todo dia? Você não toma banho todo dia? Então, isso, você não se veste todo dia para ir trabalhar, ou você sai pelado de casa. Então, isso é um ritual, entende? E as pessoas não entendem isso. Agora, tem outros tipos de ritual, né? A boiada, por exemplo, assiste novela todo dia, assiste telejornal todo dia, que é só notícia de desgraça, de morte e tal. Depois eles não sabem por que a vida deles é desgraçada. Mas por quê? Porque eles só enchem a cabeça de desgraça, né? Página policial de jornal, revista tititi, tatatá, quiriri, cororó, firiri, fafafá, e só assiste coisa porcaria. Lê coisa porcaria. Vive com gente que só fala idiotice. E depois eles não sabem por que a vida deles é assim. Você está começando a me entender? Rituais são assim. Então, rituais formam seus hábitos. Você é uma criatura de hábitos. Só existem dois tipos de hábito. Veja bem, não tem neutro, hábito neutro. Ou seus hábitos são construtivos, positivos, grandiosos e te levam para a excelência, ou seus hábitos são insossos, insípidos, inodoros, incolores, destrutivos, negativos e levam você para o limbo. Entende o que eu quero dizer? Ou seus hábitos te levam para as estrelas, ou seus hábitos te levam para o limbo. Onde você acha que mais de 90% da população mundial está? Você acha que mais de 90% estão no limbo ou estão nas estrelas? Existe a estrelosfera e existe a limbosfera. Sabe? Essas palavras, elas vêm da palavra atmosfera. E o que é a atmosfera? O Dr. Murdoch tem uma frase que diz assim: a atmosfera que você cria determina os resultados que você consegue na vida. É você que cria a sua atmosfera. Não é sua esposa, não é seu esposo, não é seu chefe, não é a empresa onde você trabalha, não é o seu país, não é o Bolsonaro, não é o cara que está preso, e nada disso daí, entendeu? Não é o PT, não é o PMDB, é você que cria a sua atmosfera. Portanto, ou você vive na estrelosfera ou você vive na limbosfera. A escolha é sempre sua. Entendido isso, agora a gente pode falar então sobre hábitos destrutivos. Como é que você pode se livrar deles? Primeiro você precisa entender cientificamente, biologicamente, como é que os seus hábitos foram formados. Veja bem, dentro da sua cabeça, dentro do seu espaço craniano, tem um negócio chamado cérebro. No adulto mediano, ele pesa em média 1,2 kg, ok? Dentro dele tem a massa encefálica. Então, o seu cérebro, ele nunca para de crescer até o dia de você morrer, mas não é de tamanho. Ele cresce em conexões, que a gente chama de sinapses.
Então, desde criancinha, o seu cérebro ele faz associações e ele cria sinapses. Então, por exemplo, quando você era criança, você não tinha linguagem falada. Então, quando você queria alguma coisa, você chorava. Quando você era criança, a única coisa que você conseguia fazer sozinho era chorar. Você não conseguia fazer absolutamente nada. Tudo alguém precisou fazer por você. Aí você criou hábitos. E conforme a criação que você teve, são os hábitos que você adquiriu. Então, o que é um hábito? É quando você faz uma coisa e duas sinapses partem juntas. Dois neurônios, eles partem eletricamente. Por quê? Porque você é uma criatura elétrica. Dentro de você tem... o seu cérebro fabrica com água e comida, ele fabrica eletricidade. O cérebro humano trabalha mais ou menos numa eletricidade média de 40 watts. Mais ou menos isso daí, tá certo? Ok, então, cada pensamento que você tem, ele gera, é porque teve um contato entre duas sinapses lá. Então, teve um contato, ele deu partida elétrica. É como uma partida elétrica. Você já viu quando, num filme, por exemplo, alguém vai roubar um carro, ele corta os fios e fala assim, vou fazer uma ligação direta? É mais ou menos isso. Então, toda vez que dois neurônios partem juntos, e você fez uma, duas, três vezes, ele cria uma ligação. E ele, então, não se separa. Qual que é o único jeito de você separar uma ligação? Porque isso aqui formou um hábito, aí você vai repetindo. Qual que é o único jeito de quebrar isso? É pondo um outro hábito no lugar. Por exemplo, se você tem o hábito de falar mal dos outros, que é um hábito altamente destrutivo, o único jeito de você perder esse hábito é você pôr um outro hábito no lugar, que é falando bem dos outros. É mais difícil ficar em silêncio, mas é mais fácil falar bem. Então aí aqueles dois neurônios se separam, ele busca um outro e quando ele se junta, ele tem uma tendência a ficar ali. Tudo que você faz por 3 semanas consecutivamente já cria um hábito na sua vida. Entendeu essa primeira parte? Ok. E o que acontece quando você tem, então, quando os neurônios partem juntos? Você passa a ficar tão habituado que você não percebe mais. O que acontece lá dentro do seu cérebro? Dentro do seu cérebro tem um negócio chamado hipotálamo. É como se fosse, grosseiramente falando, uma bombinha que ele fica produzindo 24 horas por dia, porque seu cérebro não desliga, ele só baixa de frequência. Ele tem 4 frequências, mas ele não desliga. E o hipotálamo fabrica o quê? Ele fabrica neuropeptídeos, ok? Então, cada vez que você tem um pensamento, o seu hipotálamo joga conforme o pensamento altivo ou negativo, pensamento de estrela ou de limbo. Cada vez que você tem um pensamento, ele cria um sentimento. E como que ele cria o sentimento? Ele bombardeia a sua corrente sanguínea com bilhões de neuropeptídeos. Os neuropeptídeos vão para a sua corrente sanguínea e eles vão encontrar células. Você tem trilhões de células no seu sangue. Então o neuropeptídeo vai para a célula tem uma camada e essa camada é penetrada pelo neuropeptídeo. Como assim, Ivan? Vamos supor que você esteja liberando, por exemplo, a emoção da raiva. Então a emoção da raiva, vamos supor que ela seja desse formato, o peptídeo. Então ele desce para a célula e quando ele encaixa na célula, a célula se abre para ele encaixar certinho, na mesma posição. E quando ele encaixa, é como uma chave numa fechadura. E ele joga um estímulo elétrico para o núcleo da célula e muda todo o núcleo da célula. Então, se a sua emoção for de raiva, é um tipo de peptídeo que vai para a célula. Se a sua emoção for de amor, de ternura, de ajuda, se a sua emoção for de desespero, ansiedade, depressão. Então, o que acontece? Ele vai fazendo tanto isso que você se vicia. E você fica viciado naquilo. Então, as pessoas são viciadas em dormir demais, comer demais, beber demais, falar besteira, falar mal da vida dos outros, odiar, tem ranço emocional, não perdoa de jeito nenhum, deseja o mal dos outros, inveja. Você está entendendo o que eu quero dizer? Mas tem gente também que tem o quê? Que tem hábitos bons, de ajudar os outros, de falar bem, de orar pelos outros, de mandar mensagem para os outros de manhã. Tem gente que tem outro tipo de hábito, passa o dia curtindo a vida dos outros nas redes sociais. Ai, que maravilha! Curte o dedão do pé do outro, o pudim que o outro comeu, a viagem que o outro fez e que ele nunca vai fazer. É assim, fica vigiando a vida dos outros. Sabe aquelas postagens... Perdão. Sabe aquelas postagens em rede social? Você já viu post de casais em rede social? Você já viu algum post de gente triste? Gente brigando? Não. É maravilhoso. Os casais na internet eles estão sempre sorrindo, amores maravilhosos. 3 dias depois você vê que o cara jogou a mulher de cima do prédio. Aí você olha no Facebook dele, 3 dias antes tem a postagem. Aí o amor da minha vida. É ridículo. É ridículo, mas é feito para gente ridícula mesmo, porque gente ridícula gosta de coisa ridícula. A grande pergunta é, você já entendeu agora como é que seus hábitos são formados? Oi, Ivan, mas por que você está falando tudo isso? Porque eu quero te ensinar como mudar esses hábitos. Já que eu te falei
que o único jeito de mudar um hábito é pondo o outro no lugar, eu quero te falar isso. Mas antes eu quero falar, se você se lembra de eu estar sempre falando nas lives e nos vídeos do YouTube, eu estou sempre falando sobre a lei da transformação, que é a primeira das 21 leis universais. E qual é a lei da transformação? Palavras criam pensamentos, pensamentos criam sentimentos, sentimentos criam comportamentos e comportamentos criam resultados. Entendeu agora de onde ela vem? Ela é explicada biologicamente, ela é explicada pela física quântica, ela é explicada na Bíblia, ela é explicada de tudo quanto é jeito que você puder imaginar, de todos os livros, de todos os grandes pensadores que já se atreveram a escrever sobre isso. E as pessoas não entendem. Por quê? Porque elas são viciadas em sofrer. Tem gente que é tão viciada em sofrer, se você tirar o sofrimento dele, ele tem que passar por um tratamento, igual uma pessoa que fuma crack, você tem que tirar as drogas dela, ou uma pessoa que fuma heroína ou aplica heroína nas veias e tal. A pessoa tem que passar por um tratamento. Por quê? Porque ela está tão viciada em sofrer que ela não consegue mais viver sem sofrimento. Tem gente que está tão viciada em tomar remédio que ela não consegue ficar sem aquilo. E quando você ouvir alguém dizer que ele não consegue parar de fumar, é porque o vício está na cabeça dele. Ok? Na cabeça dele. Não importa o que digam para você. Não vem com esse papo de nicotina, alcatrão, porque está no corpo e tal. Isso é tudo conversa fiada. A ciência não aprova nada disso daí. Está tudo aqui, ó, dentro da sua cabeça. Se você não acredita em mim, pesquise sobre isso e você vai ver que tem muita gente que, assim como eu, deixou vícios e deixou hábitos sem precisar de nada, a não ser uma decisão e o que eu vou te falar agora. Então, a primeira coisa, você tem que querer muito. Você tem que ter um motivo para parar com determinado hábito. E aí eu vou entrar, então, agora na resposta que eu mandei para o Douglas ontem. O Douglas é um jovem que escreveu para nós antes de ontem, dizendo o seguinte: há algum tempo, eu queria perder peso, conta ele, e eu fiquei preocupado com a minha obesidade, então eu tomei a decisão de fazer alguns exercícios, mudar a minha dieta, e eu queria emagrecer. Aí ele disse que os pais e a namorada já foram contra ele, não acreditaram e o colocaram para baixo, mas ele resistiu e começou. E tudo que ele fazia, eles falavam que não ia dar certo, e ele diz o seguinte, que depois de um tempo, ele cedeu à pressão e parou com tudo e voltou a ser gordo. E ele escreveu para nós, o que eu posso fazer? E o que eu respondi para ele ontem é o que eu vou responder para você hoje, e que você vai entender como se livrar de um hábito ruim. Por que ele ficou gordo? Por quê? Porque ele assumiu, veja bem, ele assumiu a obesidade dele. Tem muita gente que não assume. Tem gente que vem com aquela lenga-lenga, minha tireoide, não sei o quê. Não, não é tireoide, não. É gulosoide. Existem casos de tireoide? Existem, mas não pensa você que é todo mundo, não. Não é todo mundo. E se falar isso para você é mentira. Tem gente que é gulosoide mesmo, come 24 horas por dia. E não tem por onde, gente. Então, se você quiser emagrecer, você tem que fechar a boca. Imagina que você tem 2 cães na sua casa. Um você dá comida de 3 em 3 horas e o outro você deixa uma semana sem comer. Qual deles você acha que vai engordar e qual deles vai emagrecer? Olha, pelo amor de Deus, não me venha com lorota, entende? A primeira coisa que você quiser emagrecer, você tem que fechar a boca. Depois tem outras coisas que você tem que fazer. Ok? Você não acredita em mim? Veja os casos por aí. Eu não estou generalizando, por favor, não ponha palavras na minha boca, hein? Mas eu estou colocando em limpo os papéis, que é para parar com essa lenga-lenga que a gente fica escutando toda hora. Os árabes dizem, quem quer dá um jeito, quem não quer arranja uma desculpa. Nós precisamos saber que tipo é você. E tem uma frase que eu ponho em toda empresa que eu vou, que eu colo nas paredes, que diz assim, aqueles que explicam por que não fazem terão que dar lugar àqueles que fazem. Aí eu pergunto para você, você é uma pessoa que faz ou você é uma pessoa que explica por que não faz? Beleza, você é livre, a vida é sua. Você pode engordar até explodir, você pode ficar magro até poder deitar numa cama de pedra, de prego, a escolha é sua, ninguém tem nada a ver com a sua vida. Eu estou falando aqui de hábitos, eu estou só mostrando para você, ok? Não estou acusando ninguém, nem apontando o dedo, nada. Eu quero te ajudar, é essa a minha intenção. Agora aí é com você, se você vai se ajudar ou não, se isso serve para você ou não. Então o que eu respondi para o Douglas? Eu disse, Douglas, primeira coisa que você tem que saber, seus pais e sua namorada são pessoas tóxicas. Pode até ser que eles te amem, mas eles são tóxicos. E uma pessoa tóxica, ela põe você para baixo, ela não acredita em você. Então eu falei para ele, a primeira coisa, decida se você acredita em você mesmo. Se você acredita em você mesmo, certo? Mentalmente dê um dane-se para o seu pai, para sua mãe, para sua namorada. Segundo lugar, se a sua namorada, enquanto namora, já não acredita em você, você ainda vai casar com ela? Olha, troque, manda andar e procure uma mulher que acredite em você. Porque a mulher, um homem com a mulher errada do lado dele, ele não vai para frente. Creia bem o que eu estou dizendo para você. É a pior coisa que tem no mundo é você estar com a pessoa errada do seu lado. Às vezes é uma ótima pessoa, mas ela te põe para baixo o tempo todo, então não adianta, certo? A pessoa que está do teu lado, se ela te ama, ela tem que acreditar em você e te apoiar.
Ok. Aí eu falei para ele, Douglas, o seu propósito é firme. Você quer mesmo emagrecer? Se você quer, então mude os seus hábitos, fique firme neles e não deixe que aquilo que as pessoas falem te afete. E comece devagarzinho. Você vai ter que fechar a boca, você vai ter que mudar sua rotina, você vai ter que fazer atividades físicas. Não tem nada demais nisso. Agora, lembre-se que você não emagrece da noite para o dia, mas o primeiro lugar onde você emagrece é aqui dentro. E é assim que a gente acaba com um hábito destrutivo. Você põe um outro no lugar, faça um planejamento e é um dia de cada vez, entendeu? Um pouquinho por dia. Você acha que algum muro, ele nasce pronto? Você já ouviu falar de algum caminhão que traz um muro pronto? Mesmo nas construções pré-fabricadas, tem que fazer todo um arranjo, ela vai mais rápida, mas a pessoa não constrói um prédio em um dia. Para com isso. Então, é um dia de cada vez. Você já viu o lema dos Alcoólicos Anônimos? O lema deles é só por hoje. E é isso. Agora, se o seu propósito for firme, você vai conseguir. Mas primeiro você consegue aqui. Ontem eu falei na aula sobre a viagem ao futuro. Se você não assistiu, talvez ela esteja ainda disponível no YouTube, você pode assistir. Eu não vou falar aqui porque a live fica muito longa. Agora, para você que está no Facebook, aqui em cima no vídeo tem o link. Se você não veio ainda para o meu grupo de elite no WhatsApp, venha, porque ele se encerra hoje à meia-noite. Meia-noite, em ponto, o grupo encerra e não tem mais como entrar. Se você ainda não está lá, vem correndo para ele. O link está aqui em cima. Lá tem um time de pessoas 100% à disposição para te ajudar em tudo, tirar todas as suas dúvidas sobre isso e principalmente sobre a pré-venda, do pré-lançamento do meu curso, que é a Menina dos Meus Olhos, a fina arte de lidar com pessoas. Tem uma mega surpresa para quem estiver lá dentro do grupo. Você que é do YouTube também que não entrou, aqui embaixo na descrição já tem o link e depois, daqui a pouco, quando eu encerrar o vídeo, eu coloco também no primeiro comentário e deixo ele fixado no topo. Se você não caiu para dentro do grupo ainda, cai urgente, que você só tem até meia-noite para fazer isso. Lá dentro tem todas as informações que você precisa, mas somente para quem estiver lá, somente para quem entrou, é que certas informações serão liberadas. A jornada do Guerreiro Interior continua ainda, hoje às 20 horas aqui no YouTube, eu estarei online, se Deus permitir, como ontem. Ontem nós estávamos com quase 1.700 pessoas, como eu já te falei hoje. E hoje à noite eu espero ainda o dobro de pessoas, por quê? Porque todo mundo está convidando mais gente. Foi assim da primeira para a segunda e será assim da segunda para a terceira. A jornada termina hoje, mas dentro do grupo as coisas estão apenas começando. Vem para o meu grupo de elite, aqui em cima para você, que é do Facebook, clica aí, cai para dentro do grupo. O resto, tudo vai ser explicado para você lá dentro, pode ficar tranquilo. Tem uma trupe de pessoas prontas para te ajudar a tirar todas as suas dúvidas lá. E você que é do YouTube, aqui embaixo, na descrição, e depois, daqui a pouco, também quando eu encerrar o vídeo, eu ponho no primeiro comentário, ok? Por hora é isso, pessoal. Eu espero ter ajudado com essas explicações. Assista de novo. Agora, detalhe, ó, você que está aqui no Facebook. O mínimo que você pode fazer é o seguinte, ó. Estou aqui despendendo meu tempo para trocar informações com você. Você gostou da live? Mete o dedo no like aí, deixa o teu like. Não gostou? Põe o dedo no dislike, mas sai do limbo, faz alguma coisa, pelo amor de Deus. O povo tem mania de assistir o negócio e não faz nada. Você não quer comentar? Tudo bem. Você gostou? Like, mete o dedo no like. Não gostou? Mete o dedo no dislike, mas pelo menos você sai do limbo, pelo amor de Deus, sai do limbo. Vai para as estrelas e sai do limbo, porque no limbo não tem nada de bom, entendeu? Você aqui do YouTube, mesma coisa. Você gostou da live? Desce o dedo no like. Não gostou? Desce o dedo no dislike. Comenta, o que você achou? Você está participando da jornada? Você já caiu para dentro do grupo? Quando você caiu para dentro do grupo de elite, o pessoal já falou com você, o meu time? Como é que está o atendimento lá? Está rodando conteúdo? Como é que está o negócio? É isso, sabe? Porque aí você inspira outras pessoas. Compartilha com as pessoas que você gosta e que você acha que possa se beneficiar disso, tá bom? Eu vou encerrar primeiro aqui, aqui no Facebook e depois eu encerro aqui no YouTube. Pessoal, um grande beijo para vocês, uma ótima tarde, obrigado pelo carinho de vocês. Se não caiu para dentro do grupo ainda, cai, está aqui acima. Vai ser um prazer estar com vocês e eu quero te ver hoje também às 20 horas na terceira e última aula da Jornada do Guerreiro Interior. Tá joia? Um beijo para vocês, Deus abençoe vocês e seus amados aí. Muito bem, pessoal. E agora aqui, o pessoal do YouTube, né? A você também, estou muito grato. Comenta aí o que você achou. Lembrando que o comentário só pode ser colocado depois que eu encerrar o vídeo, né? Fora isso, fica aí no chatzinho também, que é sempre um prazer. O chatzinho roda o tempo todo aqui, eu não fico falando com vocês aqui, porque senão eu não me concentro no assunto, tá certo? Espero que vocês entendam isso. Agora, nas aulas do Guerreiro, da Jornada do Guerreiro, aí a minha equipe conversa com vocês o tempo todo, tá bom?
Não caiu para dentro do grupo ainda? Cai, está aqui abaixo o link em 2 lugares diferentes. Vem para dentro do grupo, à meia-noite ele encerra, então sua chance ainda é agora. Você vai ficar encantado ou encantada com o que está lá. Se você já está dentro do grupo, escreve aí nos comentários como é que está a interação, como é que a minha equipe está tratando você também. Assim você inspira outras pessoas, tá bom? Gostou, like, não gostou, dislike, vem comigo, eu te vejo hoje à noite na última aula da Jornada do Guerreiro Interior. Grande beijo para vocês, uma excelente tarde, obrigado pelo carinho.